Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queridos, veja só, eu fiz a leitura do livro A Raiz da Rejeição e com a leitura desse livro algumas coisas foram elucidadas para mim. E eu achei o livro muito interessante, eu recomendo o livro. E assim, eu fiz aqui um relato, fiz um estudo breve do livro, eu gostaria de passar para vocês. Né? Espero que sirva para vocês assim como serviu para mim, tá? E que possa elucidar para vocês algumas coisas como elucidou para mim, tá bom? Então vamos lá. Bom, o livro é A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer, né? E para começar isso, o que é que a gente entende por rejeição? Né? Rejeição nada mais é do que desprezo, né? Então, quando alguém olha para você e faz, eu não quero saber de você, eu não quero você, eu não tenho valor por você, você não tem valor para mim. Então, isso é uma forma de desprezo. Então, isso pode gerar e gera raízes de rejeição, tá? A rejeição é algo novo para mim, né? E só tomei conhecimento através desse livro, né? De verdade. E o que foi que eu percebi lá? Que a rejeição nada mais é do que uma escravidão, né? Ela nos escraviza e escraviza o outro. Nós escravizamos o outro, né? De diversas situações que eu vou passar para vocês aqui, tá? Essa situação da rejeição, ela vem de situações emocionais, familiares, financeiras. Ela normalmente é negativa, né? É de forma negativa. E outra coisa, ela não tem que ter poder na nossa vida, né? Ela não tem que ter poder na nossa vida. Lá em Isaías 61:3, diz o seguinte: Deus disse que devemos ser árvore de justiça. Gente, o que é que eu entendo? Que nós devemos ser árvore, né, de justiça. Nós temos que estar com as nossas raízes fincadas em terras, em solo fértil, bom, adubado, para que a gente possa dar frutos bons, né? Então, a raiz da rejeição são frutos ruins, né? São frutos de coisas que aconteceram e que ficaram lá gravados em nós e de alguma forma acaba nos prejudicando, né? Então, assim, outra coisa que a gente, em relação à rejeição, é a gente dar muita atenção ao que os outros falam, ao que os outros pensam de nós. Né? Nós não temos que estar dando essa atenção, nós não temos que estar preocupados com isso, né? Nós temos que ficar preocupados com o que você pensa de você próprio, o que eu penso de mim mesma e o que Deus pensa de nós. Né? Então a gente tem que ficar focado nisso, em Deus e em nós. Né? Então, por que isso? Porque para Deus nós somos preciosos, Deus nos ama do jeito que nós somos. Né? Então, tanto é que ele diz lá em Romanos 8:31, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não importa o que as pessoas pensem de nós, não importa. Realmente não importa, né, essa situação. Outra coisa, a raiz da rejeição, ela chega até a gente produzindo pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos pobres, né? E a gente não tem que ter esses pensamentos. O que é que a gente vai poder, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar Deus, né? E ter a segurança, ter Deus como nossa segurança, nosso refúgio, nossa proteção. Neutralizar esses pensamentos, né? Com pensamentos bons, prósperos e bonitos, né? Então, aí você me pergunta, mas Rosane, o que são essas rejeições, né? O que são essas raízes de rejeições? As causas são inúmeras, né? São vários tipos de causa. Elas podem ser detectadas, né? Tem essa situação de poder ser detectado qual é a rejeição e de ser curadas. Então, assim, eu vou dar aqui alguns exemplos de rejeições, né, de gatilhos, né, de raízes de rejeição, onde é que poderia ter sido geradas essa rejeição, né? Por exemplo, em processos de adoção, em processo de abandono, né, de aborto, de abuso, de morte de um dos pais, né, e de comprometimento no relacionamento dentro do lar. Então, tudo isso pode gerar uma raiz de rejeição, tá? Só que para que a gente detecte essas raízes, esses pontos de rejeição, nós temos que fazer duas coisas.
Uma é a gente investir tempo nisso, né? A gente não é algo simples, é algo realmente que demanda tempo, então nós temos que investir tempo com isso e nós temos também que ter custos, um certo custo, para poder conseguir elucidar isso de forma bastante positiva, né? Aí eu vou explicar para vocês, investir tempo. Investir tempo em quê? Na nossa comunhão com Deus, né? Essa parte de rejeição são coisas internas, íntimas, nossas que estão arraigados dentro de nós e que nós precisamos da ajuda de Deus para que isso tudo flua, né? Venha à tona. Então só Deus para fazer com que a gente enxergue quais são essas situações, aonde é que a gente pode começar a buscar e tratar isso, né? E também ter custos. Quais são esses custos? Bom, para nós ficarmos ter mais conhecimento do processo, né, de cura de uma rejeição, de um processo de rejeição, nós temos que conhecer verdadeiramente o que é o processo, né? Então a gente precisa ler mais, a gente precisa ouvir filmes, nós precisamos assistir vídeos, né? Ter uma boa Bíblia, né? De estudo, de preferência, né? Que nos dê embasamento para a gente estar sempre pautado na Bíblia, né? Porque é a nossa bula, né? Então, que a gente tenha esse respaldo na Bíblia, né? E você sabe que em relação a investir tempo, você sabe que com Deus nós temos que ter um comprometimento maior, nós temos que ter mais tempo para orar, mais tempo para buscar, mais tempo para ter intimidade, né? Então, para ele ser o nosso amigo, para ele ser o nosso companheiro, para ele nos dar a mão, para ele andar conosco, nós temos que gerar em nós, né? Em mim, em você e nele, né? Essa sensação e essa situação de cumplicidade, de comunhão, vamos dizer assim, né? De comunhão. Bom, é na rocha que nós temos que estar firme, né? Nós temos que estar firme em Deus, na rocha, e não depender de ninguém, tá? A gente é suficientemente, com Deus, nós somos suficientemente fortes para poder, a não ser que seja algo a nível médico, que nós temos os médicos, né, que foram criados também para nos ajudar. Mas se for algo mais simples, nós temos a Deus, né, que também vai ajudar em todas as situações, mas temos que acreditar em Deus, né, tem que estar com a nossa situação presa e alicerçada no Cristo, no Jesus Cristo, né. Um dos efeitos da rejeição é a insegurança, gente, tá? Então, assim, a insegurança, ela vem da falta de confiança, da indecisão do que fazer, da vacilação, você vacila, né? E você fica inseguro, não sabe como agir em algum processo, né? Só que a gente tem que também, mais uma vez, levar em consideração um ponto importante da Bíblia. Lá em Romanos 8,35, ele diz o seguinte, tem uma música que fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Então, essa música, ela fala que a gente não precisa ficar inseguro, porque nós temos a Deus, né? Que em todas as situações está com a gente, está nos orientando, nos apoiando, né? E assim, eu tinha essa situação toda, antes de ler o livro, eu tinha e tenho, na realidade, alguns sentimentos, algumas ações, que eu nunca pensei que fossem resultados de rejeição. Vou dar um exemplo para vocês que pode ser, inclusive, interessante para vocês. Por exemplo, amargura, inferioridade, né? Desesperança, desconfiança, crítica, culpa, ira, medos de todo tipo, né? Estar sempre na defensiva, sonhar acordado, né? A gente entra numa fase de escapismo, né? E aí o que é que acontece? A gente precisa, mesmo sabendo disso tudo, a gente precisa prosseguir. A gente precisa prosseguir para a gente encontrar realmente qual é essa rejeição e a gente para poder haver a cura disso, tá? Então, se você prosseguindo, você tem que ter tempo, né? Tem que ter o tempo de mudar a sua mente. Ou seja, como eu já tinha falado antes, uma forma muito legal de você mudar um pouco a sua mente em relação às rejeições é você combater esses pensamentos negativos,
né? E pensar coisas boas, pensar coisas positivas, é mudar a mente, tá? Então, lá em João 8,31, ele diz assim, então serão meus discípulos de fato, aqueles, não, peraí, se eles continuarem em minha palavra, estes serão meus discípulos, de fato, e conhecerão a verdade, e a verdade os tornará livres. Então, para todo e qualquer processo dar certo, a gente tem que ter a lucidez do que está acontecendo, a gente tem que ter o conhecimento, a verdade da situação, tá? Bom, achar que às vezes está sendo rejeitado quando não está. Uma coisa interessante, às vezes você fala, você está precisando de um apoio de alguém, só que você chega para esse alguém, você não conta para esse alguém o que realmente está acontecendo, dentro da importância que essa situação está acontecendo, e você acha que a pessoa tem que decifrar, discernir, agir, né, de acordo com o que você faria, da forma que você faria. Então, assim, você tem que entender que as pessoas são diferentes. Você é diferente dela, ela é diferente de você. Ela não pode entender nem fazer igualmente da forma como você faria. Então, isso acaba impactando em você e você, por esperar que alguém faça algo da forma como você quer que seja feito, que lhe dê atenção da forma como você gostaria que se fosse dada atenção a você, que isso é uma forma de rejeição e não é. Nesse caso, é falta de comunicação. Então, você tem que comunicar corretamente, você tem que fazer um processo de comunicação elucidativo para que isso chegue até a pessoa, que ela identifique a real importância e que ela possa te dar a devida atenção que você quer e merece. Então, tem que ter um discernimento muito grande em relação a isso, tá? Outra coisa, a gente tem que entender que a gente não muda ninguém, tá? Quem tem o poder de mudança é Deus. Então, a gente tem que deixar Deus agir na vida minha, sua, de todos nós, tá bom? Inclusive, muito importante é a gente, dentro desse processo todo, a nossa parte é o crer. Nós temos que conhecer, entender, né, e crer, e deixar Deus fazer. Então, deixa Deus fazer, né? A mudança de mente, deixa Deus ajudar você na mudança das situações, né? Nas situações todas, né? E assim, dentro desse processo, o que é que acontece? Nós temos que deixar que o Espírito Santo haja, né? Que gaste tempo, né? Em nos ajudar. Mas para isso, a gente tem que dar abertura para que isso seja feito. Normalmente, quando a gente se sente magoado por alguém, né, a gente levanta um muro. E esse muro, ele não pode ficar existindo, ele tem que ser derrubado pela fé, através da revelação de Deus. Então, a gente tem que pedir a Deus que nos mostre no momento da dor, do machucado, né, onde estão essas situações e que a gente possa combater, me pedindo a Deus, né? Às vezes nós sentimos, né, dentro desse processo todo, quando a gente pede a Deus que nos revele algo, que é como se Deus tivesse esquecido da gente. Mas não pensem assim, porque inclusive nós temos na própria palavra uma parte que eu vou ler aqui para vocês, que afirma essa situação de que ele não esqueceu de nós, né? Quando ele diz o seguinte assim, ó, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu, Deus, não me esquecerei de você. Então, gente, a gente tem que entender que Deus tem o tempo dele, né? E que a gente tem que pedir, clamar e aguardar, esperar que ele faça a obra dele, tá? Bom, tem alguns padrões, né, dentro da raiz da rejeição, que são padrões de proteção que identificam, né, acabam identificando em você qual é o tipo, mais ou menos, já dá um feedback, né, de que tipo de rejeição você tem, né, de proteção. Por você ter, se montar um padrão de proteção, você já pode dar
uma luz, vamos dizer assim. Vamos lá. O primeiro padrão de proteção dentro da raiz da rejeição é aquele voto secreto. É aquele que você às vezes se decepciona com alguém e diante daquela dor toda você diz, olha, ninguém vai me machucar mais. E com isso você cria um muro, né? Um muro. E esse muro vira uma barreira, né? E aí o que acontece? O que acontecer a nível de situações que venham a fazer você relembrar dessa situação, você cria uma barreira, você não deixa que isso flua, né? Por causa desse voto secreto que você fez com você, né? Então, assim, por exemplo, você está num processo de amizade com alguém, ou um relacionamento, ou amizade, seja o que for, e quando isso começa a ficar mais forte, mais significativo, vamos dizer assim, com o passar do tempo, você acaba se afastando disso e não deixando que essa amizade tão linda possa fluir, porque você tem medo de sofrer. Por quê? Porque você fez um voto secreto, né, dizendo que ninguém mais iria te machucar. Então você acha que qualquer tipo de situação que te relembre aquela situação anterior pode vir a te machucar e você bloqueia isso, tá? Então, outra coisa, vou dar outro exemplo. A igreja, né? Isso é muito, muito comum dentro das igrejas. Você tem grupos dentro da igreja, grupo de mulheres, grupo de homens, infantil, louvores e por aí vai. E as pessoas quando vão para a igreja acham que dentro da igreja só tem pessoas sãs, tem pessoas corretas, que são pessoas mais perfeitas, que não tem problema dentro da igreja. Isso é uma inverdade. As igrejas nada mais, nada menos do que são hospitais espirituais. Então lá é que você vai encontrar pessoas realmente falhas, doentes espiritualmente, que estão lá para serem tratadas. O que acontece? Quando às vezes você se decepciona com um grupo desse por qualquer motivo, qual é a tendência? É você se afastar. E aí o que acontece? Outro muro. Né? Então aí você vai criando muros e muros e muros e muros e muros, e isso vai impedindo que você tenha relacionamento com pessoas, que você possa curar, inclusive, a sua raiz de rejeição, tá? Então isso também tem que ser visto, né, com bastante cuidado. Autodefesa, né? Tipo, alguém faz alguma coisa pra você, você faz, olha, eu vou fazer a mesma coisa com você. Você fez comigo, eu vou fazer você sofrer 10 vezes mais. Então isso é uma autodefesa, né? E isso também é negativo, isso não é legal, isso você tem que identificar e combater isso, tá? Outra coisa, defesa verbal. Dentro de uma situação, você tentar convencer os outros de que você está certo, né? Então, assim, relaxe, deixe que as coisas aconteçam, deixe que as coisas fluam. Lembrem-se que Jesus nunca se defendeu. Na Bíblia, ele nunca se defendeu. Nós temos que confiar no Senhor e deixar as coisas andarem conforme tem que andarem, né? Outra coisa, comprando proteção. O que é comprando proteção? Vamos dizer que você tem alguém que você precise estar por perto, não sei, mas só que para você se sentir seguro em relação a você não ser rejeitado por essa pessoa, você dá presente, você trata ela de uma forma diferenciada, ou seja, você está comprando essa pessoa de certa forma, né, comprando, agradando com presentes e tudo, com o intuito de se proteger de uma possível rejeição dela para com você. Né? Então, isso também não pode. Vamos lá. Então, dentro desses cinco padrões de defesa, eu pergunto para você, qual deles ou quais desses, né, você é o seu padrão, né? É o seu padrão. É você ter deixa eu ver aqui. É você ter o voto secreto, é você ter o fingimento, é você ter a autodefesa, é você ter a defesa verbal, ou você faz a compra de proteção. Então, o que é que você faz? Você, diante dessas 5 possibilidades, peça a Deus para ministrar a libertação,
né, em você. Se você se identificou em alguma dessas 5, peça a Deus que, primeiro, que Ele ministre em você a confirmação disso, né, e peça a Ele para lhe libertar da raiz da rejeição, né, em relação a esses pontos. Esse outro ponto muito importante, gente, que causa muito problema nos relacionamentos é a expectativa irrealista, né? O que é essa expectativa irrealista? É você colocar no outro uma expectativa que você tem a respeito dele. E essa expectativa passa a exercer uma verdade para você. E isso você acaba se decepcionando. Então, o que é que acontece? Ninguém é perfeito, né? Então, você não pode pedir nem querer que as pessoas sejam, que você crie uma expectativa em cima das pessoas e que essas expectativas se frustrem, porque elas são imperfeitas, e que você, com isso, você fique machucado, que você crie uma raiz de rejeição por causa disso, tá? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Outra coisa, a perfeição, para quem não sabe, ela tem ela não tem só um significado. A perfeição no dicionário normal, Aurélio, ela diz que é o seguinte: a falta de nada essencial, ou seja, perfeição. Não precisa de nada, é linda, maravilhosa em todos os sentidos, é perfeita. No sentido bíblico, essa perfeição quer dizer o seguinte: é o crescer até contemplar a maturidade, seguindo para um alvo de perfeição. Então, o que é isso? Deus, por exemplo, nós temos que ser perfeitos o máximo que nós pudermos, nós temos que tentar nos assemelharmos a Jesus, né? Como Jesus andou, o que Jesus fez, como ele fez, nós temos que tentar isso. Só que nós não conseguiremos isso 100%, nós não conseguimos, a gente pode melhorar, então isso é um processo contínuo de melhoria. Então, a perfeição a que a Bíblia se refere é a perfeição do chegar, né? Essa perfeição do buscar, do crescer, para chegar a uma maturidade, né? Então, isso aí. Outra coisa, existem 2 caminhos, né, para a gente buscar essa perfeição. Um é pelos próprios esforços, né? Pelos nossos esforços, isso é totalmente errado. Agora, a gente tem que buscar a perfeição, sabe por onde? Pela fé em Jesus, né? Por quê? Porque nós nunca seremos perfeitos, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, é que tem que nos perdoar, nos fortalecer, né? E estar nos guiando para que a gente chegue ao mais perfeito possível na visão e na pessoa de Jesus, né? Então, assim, hoje a gente tem que tomar decisões, né? Decisões de identificar, de pedir a Deus, de buscar, que revele pra gente essas raízes de rejeição, né? Porque elas prejudicam o nosso andar, prejudicam o nosso caminhar na vida, né? A nível espiritual, emocional, profissional, financeiro, em todos os níveis de relacionamento que você possa ter. Então a gente tem que pedir a Deus e tomar decisões. Vou dar um exemplo. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É sinal que nós temos que ouvir mais e falar menos. Então, às vezes, a gente sabe que a gente tem que falar menos, mas a gente fala mais e extrapola. O que é que acontece? Quando a gente chega no entendimento que a gente falou o que não devia, que a gente falou demais, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir, primeiro, perdão a Deus. Segundo, a gente tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e pedir ajuda a Deus, né? Para que esteja comigo e com você e nos dê sempre o discernimento e a possibilidade de prosseguir para o nosso alvo de perfeição, né? Tirando todas as nossas raízes de rejeição, que elas fazem o impacto nessa chegada, né? Mas, enfim, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que permitir, abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus venha e haja em nós, né? Que gaste tempo, né, em nós, em trabalhar em nós, né? Então, assim, muitas vezes a gente se sente machucado, né, com alguma coisa, mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, se machucou,
levantou o muro, pede para Deus fazer a revelação para a gente e dentro dessa revelação ele derrubar esse muro. A gente não tem que ficar com esse muro, de forma alguma, né? Então, assim, a gente não tem que ficar. Então, para concluir, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Deus, a gente tem que ter maturidade cristã, né? Dentro dessa situação toda, a gente tem que ter a maturidade cristã, né? E o que é a maturidade cristã? A maturidade não é fazer tudo perfeito ou sem erros. É conhecer, é reconhecer e conhecer a Cristo e o seu poder de ressurreição dentro de nós, tá? Olha, gente, o Satanás, ele vai tentar nos impedir, né? Com essas raízes de rejeições que nós temos, ele vai tentar nos impedir de sermos livres do medo da rejeição, do medo da imperfeição. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a gente tem que buscar a Deus frequentemente, diariamente, pedir a maior revelação e a maior liberdade, né, para a nossa área afetada pela raiz da rejeição. Isso Deus, ele fará por nós. Lembrarmos-nos, né, de agradecer, né, de sempre agradar e agradecer a Deus, e esquecer dos homens. A gente não tem que agradar a homens, tá? Outra coisa, Deus quer nos fortalecer para enfrentarmos o inimigo na força do poder dele, né? E assim possamos conquistar uma vitória pessoal. Um espírito de medo pode atacar você, isso é normal, né? Sempre aparece o medo de fazer algo, né? E ele tem que ser repelido o mais rápido possível. Então, eu vou concluir isso aqui, né, com uma parte da Bíblia que eu acho muito forte diante dessa situação toda e que a gente tem que buscar, que é o seguinte, lá em Josué 1:9, o Senhor dirá a Moisés, né, e dará a Moisés uma tarefa, né, quando ele diz o seguinte: ser forte, vigoroso e bastante corajoso, não temas, né, nem te espantes, pois o Senhor, teu Deus, é com você por onde quer que fores. Então, gente, existe a raiz da rejeição que existir, se apeguem a Deus, que Ele vai revelar para você, Ele vai te mostrar, e Ele vai, assim como elucidou para mim algumas, né, creio que já algumas, e que eu já estou fazendo, já estou me empenhando em eliminá-las da minha vida. Eu espero que isso também possa ajudar vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, obrigado pela paciência aí de quase 30 minutos, mas foi algo que veio do meu coração, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe.